Fala pessoal, tudo certo com vocês? Quero gravar esse vídeo aqui para dar um panorama geral de como que tá o Canadá, como que foi, né, nesses 3 anos que eu tô aqui já, e também pelo que eu tô vendo o pessoal falar, amigos, conhecidos, como que vai ser o ano de 2026, principalmente para quem tá querendo vir aí no Canadá. Teve um rapaz que chegou agora há pouco aí, que eu dei uma força para ele, ajudei ele a chegar aqui no Canadá, a gente trocou bastante ideia, consegui meio que encaixar ele no emprego, arrumei uma casa para ele e tudo mais. E foi interessante, né? Porque aí a gente tem esse parâmetro, né? De como que é quando alguém tá aqui para te dar essa força inicial e como que é quando a pessoa chega sem ter nenhum conhecido e tudo mais. Então tem essa diferença, né? Eu queria deixar isso aí claro para vocês, falar nesse vídeo também. E eu quero também dar essa resumida, como que eu acho que vai ser para 2026 o Canadá, né? Como vocês podem ver, eu tô dirigindo aqui, né? Tô parado na verdade, né? Acabei de sair de casa. Eu vou virar a câmera aqui, ó. O vídeo ele vai ficar na vertical, tá? Pra eu conseguir apoiar a câmera do celular aqui no painel do carro. E aí vocês vão dando uma olhada na paisagem, no caminho aí, que eu acho que fica um vídeo mais dinâmico também, né? Aí tá travado aqui já. Pessoal, então é o seguinte. Esses 2 últimos anos, né? 3 anos na verdade que eu tô aqui no Canadá já, foram anos que eu percebi que é um período de transição aqui no Canadá. Pelo que eu vi antes de eu chegar, mais ou menos uns 3 anos atrás, as coisas estavam muito boas para quem está trabalhando aqui, né? Para construção e tal. Tinha muita gente trabalhando bastante, tava com falta de mão de obra, que foi mais ou menos esse finalzinho que eu cheguei. Ainda tinham empresas precisando de funcionário, mas logo depois de uns 6 meses que eu cheguei, eu percebi que as coisas acabaram baixando bastante, né? O ritmo de serviço, talvez até por conta de guerras, agora a sanção econômica que teve aí nos Estados Unidos deu uma abalada aqui também. A economia geral do mundo parece que deu uma desacelerada e acabou afetando aqui no Canadá também, né? Então, quem chegou no Canadá nos últimos 3 anos, 2 anos, ano passado, por exemplo, já acabou pegando um pouco mais essas dificuldades, né? Dificuldade de achar emprego, dificuldade de manter o emprego também, né? Às vezes a gente via pessoas que achavam um emprego bacana, mas ficava 6 meses, 3 meses no emprego e acabava já tendo que procurar outra coisa porque não tinha mais serviço, não tinha mais como permanecer, o chefe não conseguia mais pagar e tudo mais. Então foram períodos aí um pouco mais complicados esses últimos 2 anos aqui no Canadá, principalmente para brasileiros, né, que é o que a gente tem mais contato, a gente vê mais. E em relação ao preço das coisas, ao aluguel, que é o que realmente importa, né, que está relacionado com dinheiro, nos últimos 2, 3 anos, as pessoas que moram aqui há mais tempo também falaram isso daí, né? Pessoas que estão aqui há 10, 20 anos já, o preço das coisas acabou subindo bastante. A inflação do Canadá ela é bem controlada, né? Se você comparar com a inflação do Brasil, por exemplo, que chega a bater às vezes 2 dígitos ao ano, não sei quanto que está agora, acho que está 9%, né? A inflação do Canadá aqui ela é bem baixinha, acho que chega a 2, 3%, acho que no auge ela chega a bater 4% ao ano. Mas a inflação real, né, que é o que a gente vê no dia a dia na rua, ela foi bem alta, né? O preço dos aluguéis chegou a bater 40% acima do que deveria, né? Apartamentos, casas, apartamentos novos, né, e casas novas que foram construídas já saindo para aluguel assim muito rápido, porque a demanda estava muito alta, né? Então tinha muita gente querendo alugar, então as propriedades sobem de preço, né? Porque gera escassez de mercado. E chegava a ver assim casas, assim quartos, um quarto single, assim, numa casa compartilhada, um quarto você não conseguiria, qualquer lugar afastado de Toronto você não conseguiria por menos de $1.000 por mês, que é muito caro isso daí. E um apartamento então é um lugar um pouquinho melhor localizado, né? Porque normalmente apartamentos eles tendem a ser em lugares um pouco mais bem localizados, próximo de metrô e tudo mais. Você não vai achar um apartamento muito afastado assim de Toronto. Normalmente eles já vêm com uma estrutura mais bacana e tal, beirando ali $3.000 um apartamento de um quarto. Então $3.000 é muito dinheiro para você pagar um apartamento de um quarto. Então foi bem complicado aí essa época. E o que acabou gerando foi o seguinte, pessoal, como o preço das coisas estava muito alto, as pessoas que alugam normalmente esses imóveis são imigrantes, né? São pessoas que vêm para estudar, ou são pessoas que estão chegando para trabalhar aqui, são pessoas que normalmente não ganham acima de 7, 8 mil dólares por mês, porque quem ganha acima de 8 mil dólares por mês tem condição de pagar uma casa, né?
às vezes vai financiar uma casa e tudo mais. Então pessoas que ganham aí abaixo dessa faixa salarial de 7, 6 mil dólares, que são as pessoas que alugariam esses imóveis, eles estavam tendo muita dificuldade de conseguir alugar. E infelizmente muita gente acabou saindo do Canadá esse ano, na verdade, né, sei lá, de janeiro, talvez até de julho pra cá, né? A gente está em agosto agora. Nos últimos meses, nos últimos 6 meses, dá pra falar que muita gente saiu do Canadá, principalmente pessoas da Índia, da China. Teve bastante brasileiro que eu fiquei sabendo que voltou pro Brasil ou saiu do Canadá por outras razões, né? Pessoas até que estavam aqui há 7, 8 anos já, que estão falando, vou voltar pro Brasil, vou lá pro interior, porque aqui tá muito apertada a vida, que não sei o que. E realmente, o que a gente vê agora, nessa transição rápida que teve esse ano de 6 meses, foi que o preço dos aluguéis começou a baixar de novo. Então agora a gente já consegue achar apartamentos aí na casa de 2.200, que ainda eu acho caro, até um apartamento de 2.500 assim, mas se você parar para pensar que foi uma redução de $500 no preço do aluguel em menos de um ano, deu uma queda brava assim, sabe? Uma queda boa. Então parece que as coisas tendem a ficar um pouco mais estáveis, um pouco melhores pro ano que vem. A gente começa a ver as pessoas aí que trabalham há mais tempo, né, os nossos patrões no caso, né, os chefes que a gente fala aqui, que tem empresas aí abertas já há bastante tempo, começam a pegar mais casas para fazer serviço, começam a ter mais trabalho. E assim, a previsão é que para daqui 2, 3 meses essas casas comecem a sair. Então são serviços que vão acabar durando aí mais 6 meses, né? Então pro ano que vem parece que está começando a engatilhar um pouco melhor. Parece que os donos de casa, né, que são as pessoas que a gente presta serviço, né, que é o cara que está construindo a casa, parece que ele está conseguindo pegar dinheiro de novo emprestado no banco para conseguir financiar a obra. Isso daí foi uma coisa que pegou bastante aqui também, né? A taxa de juros acabou subindo bastante e com a taxa de juros alta a pessoa não consegue pegar dinheiro porque foi muito caro para construir uma casa, né? Então você imagina que o cara que está construindo uma casa, dificilmente ele está gastando menos de 3 milhões numa construção, 2 milhões talvez. 1 milhão, se for uma casa bem fuleirinha assim, sabe? Essas casas que o pessoal faz para alugar. Pô, pegar 1 milhão no banco não é qualquer banco que dá pra você, né? Você tem que ter o crédito muito bom, a taxa de juros tem que estar boa também pra você não se enrolar em dívida no futuro, né? E aparentemente agora parece que está melhorando um pouco. A taxa de juros baixou, a procura por aluguel acabou estabilizando de novo, né? Porque ela estava muito inflada. Então às vezes o cara conseguia alugar a casa por um valor muito alto, mas também às vezes o inquilino não conseguia ficar mais de 6 meses na casa, aí quebrava as pernas do dono da casa também, porque estava tudo muito caro. Parece que agora está melhorando um pouco. Isso quer dizer o quê? Que isso daí seria um convite para as pessoas que estão pensando em vir para o Canadá vir correndo no ano que vem? Não, ainda não, tá? A recomendação que eu faço, ela, assim, se eu posso fazer uma recomendação ou não, né? A ideia é sempre a mesma. Se você está pensando em vir para o Canadá, qualquer outro país, na verdade, faça tudo bem planejado, bem programado, porque não adianta você vir correndo, querer vir ficar como ilegal, querer ficar como sem status nenhum aqui no Canadá, porque assim, conseguir até consegue, sabe? Não é... Tem muita gente que está assim, sem status no Canadá, né? Mas não é uma boa, sabe? Te limita bastante para conseguir trabalho, te limita bastante para conseguir fazer tudo aqui, né? Para comprar um carro, para querer realmente progredir aqui no Canadá. Ô rapaz, você não vai me deixar entrar só para sair de trás do ônibus? Então beleza, eu passo você e entro na sua frente, lá na frente. Tem uns caras aqui no Canadá que são muito chatos, cara. O cara tá vendo que eu tô tentando entrar na linha da esquerda pra sair do ônibus, ele não deixa. Aí o que eu faço? Simplesmente passo o carro que tá na frente dele e entro na frente dele. Porra. E qual que é o ponto que eu tava falando aqui? Não é bacana você chegar aqui no Canadá sem status. Então tem formas aí bacanas de você conseguir vir aqui pro Canadá com o visto de trabalho, dependendo da sua profissão, do seu skill level, né? Que é o skill level, é o nível de habilidade que você tem no Brasil. Tem profissões que estão em altas demandas aqui. Se eu não me engano, soldador, pessoas que trabalham com solda de metal, com solda enfim, pessoas que fazem solda, né? E enfermeiro, se eu não me engano, também tem bastante demanda. Áreas da saúde, como de forma geral, né? Enfermeiro, medicina e tudo mais. E também pessoas que têm filhos pequenos. O Canadá normalmente recebe bem pessoas que têm crianças aí abaixo de 10 anos, né? Porque é um país que
sempre teve esse histórico de querer investir no futuro, de ter crianças e para poder fazer um plano a longo prazo, né? E tudo mais. Então, e também casais novos, né? Pessoas que estão aí na faixa de 30 anos ou menos, né? E se você está pensando em vir para o Canadá também, não venha sem falar inglês, tá? Não é uma boa. Pessoas que não falam inglês aqui têm limitação de 99% nas coisas que eles querem fazer. Você só vai conseguir trabalhar com pessoas que falam português, ou seja, brasileiros ou pessoas de Portugal. E isso daí te limita bastante também. Então, se você não fala inglês, dá um jeito de aprender aí. Faz um curso de 6 meses intensivo e venha falando bem o inglês. E venha com dinheiro também, tá, pessoal? Não venha achando que vai arrumar emprego logo na primeira semana, porque quem consegue arrumar emprego logo de cara assim é quem tem muita sorte. Então, venha com bastante dinheiro. Bastante dinheiro que eu falo é pelo menos para te sustentar aqui por uns 6 meses, tá? Mesmo que você não consiga arrumar emprego, você consiga se sustentar por 6 meses. Então, planeje aí pelo menos $2.000 por mês, tá? Ao longo desses 6 meses. Vai dar aí 6 vezes 2 dá 12, né? $12.000. Na cotação atual, R$48 mil, R$50 mil. Fora a passagem, fora todo o resto, né? Então, é um dinheiro alto, eu sei que é um dinheiro alto, mas é um dinheiro que é o mínimo para que você consiga se planejar aqui e fazer as coisas certinho, né? Então, num parâmetro geral, já para não enrolar muito aqui no vídeo, né? Tá dando quase 12 minutos aí já. O Canadá, ele ainda, na minha visão, é um lugar bom para você fazer uma imigração. Se você quer realmente sair do Brasil, quer fazer as coisas fora do Brasil, né? Morar, estudar, trabalhar. A moeda daqui é relativamente forte, né? Ela é 4 vezes o valor do real aí no Brasil. Então, se você pretende fazer investimentos no Brasil usando o dólar, ainda é possível enviar dinheiro, né, e tudo mais. E se for para comparar Canadá e Estados Unidos, eu tenho alguns colegas que moram nos Estados Unidos que eram da mesma faculdade que eu fiz a educação física, né? Eles são colegas de turma meu. Foram trabalhar com educação física em outros países aí em Portugal, na Europa, tem nos Estados Unidos também. Todos eles acabaram saindo aí. E se for comparar a realidade da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, eu acho que o Canadá ele ainda fica um pouco à frente, assim, sabe? Parece que está um pouco melhor aqui do que nos Estados Unidos, porque lá tá uma bagunça do caramba agora, pelo que eu tô vendo, né? Sanção econômica para todo lado. Não sei também, né? Talvez seja só um exagero da minha parte, mas a Europa também não tá muito boa das pernas, parece que tá sempre daquele jeito que não fede, não cheira, né? A vida de imigrante na Europa também nunca foi muito fácil, então eu acho que, na minha opinião, os melhores lugares para ir hoje seriam Canadá e Austrália, né? A Austrália continua do jeito que sempre foi, né? Sempre um país que nunca está envolvido com coisas ruins, pelo menos a gente não escuta nada falando da Austrália, né? E o Canadá também é um país que, posso falar assim, parece que está sempre tentando ficar o mais neutro possível em relação às coisas, né? O governo aqui é razoável, o salário também, depois de um tempinho, de uns 2 anos aí, comendo um pouco de, como é que eu posso falar, comendo pão que o diabo amassou por 1 ano e meio, 2, se ferrando um pouquinho, você consegue se estabilizar, se profissionalizar no seu trabalho aí, né? E aí seu salário começa a aumentar, as coisas começam a ficar um pouquinho melhores. Então, se tiver interesse de migrar, acho que Canadá e Austrália são as melhores opções. Nova Zelândia talvez, mas também a Nova Zelândia está lá do outro lado do mundo, né? A gente pode considerar que é mais ou menos a mesma realidade da Austrália. E é isso, pessoal. De uma forma geral, eu acho que se você comparar 3 anos atrás, eu acho que seria de 0 a 10, estaria uns 4 de qualidade. Agora parece que está uns 7. Agora parece que deu uma melhorada. 7, 6,5. Vamos falar assim, 6,5. Talvez quando virar o ano aí, que todo mundo tiver emprego não, né? Serviço garantido pelo menos mais uns 6 meses, eu acho que vira um 7,5, 8, né? Quando ficar bem busy, quando a gente vê que tá bastante serviço, talvez vire um 8 de qualidade. Então, é isso, pessoal. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Aí eu tava pensando em fazer esse vídeo já há um tempinho, há 1 semana mais ou menos. Eu tava só estruturando as ideias na minha cabeça pra não ficar um negócio meio perdido, meio vago, né? Pra eu vir aqui falar o que eu tenho que falar. E é isso. E o vídeo ficou na horizontal aí, mas acho que dá pra ver bem pelo celular, porque senão se eu boto na vertical aí não dá pra enxergar muito bem. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da vista também, de ver mais ou menos como que são as coisas aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Falou!